Não sabemos quanto tempo ainda nos resta, então devemos começar agora, pois todos nós vamos precisar dessa renda para nós. Então, o que nós temos que fazer imediatamente é parar de investir o nosso dinheiro no mercado deles e passar a investir no nosso mercado. Como você viu no vídeo, como sair da crise daquele rapazinho de boné vermelho, você viu que não é necessário de muito dinheiro para nos sustentarmos infinitamente. Basta que esse dinheiro circule entre nós e não caia nas mãos deles. Para que você compreenda certinho o projeto Robin Hood Bundle, vai ser necessário que você tenha um pouco de paciência e assistir até o fim essa série de vídeos, esquecendo completamente como é que funciona o modelo tradicional de circulação de bens, serviços e dinheiro. Para facilitar a compreensão, eu vou contar em forma de história. Vamos conhecer então esse país chamado Reino de Deus. Vamos conhecer agora como funciona o mercado financeiro desse país. Neste lugar, a frase lema é: amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E essa é a busca incessante de cada morador desse país. Sendo assim, cada indústria decidiu revender diretamente para cada consumidor, pois eles perceberam que num outro lugar vizinho chamado planeta Terra, as coisas não funcionavam dessa maneira. Os industriais revendiam para distribuidores, de distribuidores para outros distribuidores, para então varejistas, e aí então chegavam nas mãos do consumidor. E eles achavam isso muito esquisito, pois o produto saía com preço X e chegava na mão do consumidor a 5 vezes X. Então, sempre os fabricantes do planeta Terra tinham que buscar produtos cada vez mais baratos e de menor qualidade. E, por outro lado, o consumidor tinha que pagar muitas pessoas, todos os intermediários, além da fabricante, e pagavam caro por um produto que não valia o custo. Outra coisa que o país Reino de Deus percebeu é que o consumidor também tinha que pagar pelo transporte várias vezes, pelos impostos várias vezes e também pagavam pela propaganda, que em 99% das vezes era simplesmente uma mentira. Observando isso, no país Reino de Deus, cada industrial decidiu então revender diretamente para o consumidor, para saber, inclusive, se esse consumidor gostou ou não do que ele fez. Afinal de contas, o lema é amar ao próximo como a si mesmo. Não só isso, mas no reino de Deus, os consumidores têm 90 dias de garantia de satisfação. Ou seja, se eles utilizarem o produto e não gostarem, eles podem devolver à indústria que receberam seu dinheiro de volta. Essas indústrias do reino de Deus decidiram dar essa garantia, até porque isso serve de estímulo para a contínua melhoria dos seus produtos. Outra grande diferença entre esses dois países é que no país planeta Terra, os produtos eram tóxicos, poluentes, envenenados, coisa que não acontece no país Reino de Deus, pois a meta deles é a constante melhoria pelo amor próprio e pelo amor ao próximo. E como será que nesse país Reino de Deus substituiu a mídia? Porque o pessoal lá do Reino de Deus percebeu que no planeta Terra a propaganda era muito mentirosa e muito cara, além de muito complexa. Eles tinham que fazer uma determinada pessoa fazer grande sucesso manipulando as mentes, para em seguida utilizar essas mesmas pessoas para servirem a outros fins, como para vender produtos. E eles viam que as pessoas no planeta Terra compravam mesmo que esses produtos fizessem muito mal para elas. Uma tremenda falta de amor ao próximo. Então, as indústrias do reino de Deus
fizeram o seguinte trato com seus consumidores. Aqueles que quisessem divulgar os seus produtos para outras pessoas, amigos e familiares, as indústrias pagariam diretamente ao próprio consumidor. E essa ideia foi tão boa, porque rapidamente o ciclo do dinheiro se fechava, pois as pessoas teriam que consumir produtos mensalmente. Então esse dinheiro iria para as fábricas, e das fábricas voltava então para a própria mão dos consumidores. Totalmente diferente do planeta Terra, hein? Porque no planeta Terra, além do consumidor pagar todos os intermediários, os impostos 5 vezes pelo menos e a propaganda mentirosa, ainda haviam umas instituições estranhas chamadas bancos e bolsas de valores. O dinheiro dos consumidores acabava sempre nesses lugares e eles multiplicavam somente entre eles, para que então algumas migalhas voltassem novamente para os consumidores na forma de trabalho escravo. Nesse planeta Terra, as pessoas trabalhavam demais. Sempre os superiores ganhavam mais do que os inferiores. Todas as empresas tinham um formato piramidal. E para que eles crescessem, eles tinham que torcer para o seu chefe ser mandado embora, para então poder disputar o cargo dele. Nesse país planeta Terra, simplesmente as pessoas nasciam para trabalhar para o sistema. Outra coisa estranha no planeta Terra era o sistema de educação. As crianças passavam em média 20 anos da sua vida para então se formar. E na hora que elas pensavam que iriam ser livres, aí sim é que elas entravam numa prisão. Esse sistema financeiro do planeta Terra é tão cruel que isso estimulava as pessoas a mentirem umas às outras. Escolas, filmes, enfim, toda a sociedade fazia com que esses moradores do planeta Terra tivessem medo, inclusive do sucesso. E no momento que as pessoas mais precisavam de renda, era o momento que elas tinham menos dinheiro ainda. E mesmo aqueles que prestavam concursos para se servir diretamente ao sistema, não eram valorizados. Que lugar esquisito esse tal planeta Terra, hein? Já nesse outro planeta chamado Reino de Deus, o que era valorizado era a verdade. Já no planeta Reino de Deus, os bancos não eram necessários. Eram simplesmente instituições que entregavam dinheiro às pessoas. Como as próprias indústrias retornavam o dinheiro para a sociedade e não existiam bancos, esse dinheiro circulava entre os próprios consumidores. E esses consumidores faziam cursos específicos de acordo com a sua própria vocação, ou seja, o trabalho deles, na verdade, era um hobby lucrativo. No país Reino de Deus, as pessoas trabalham para servir ao próximo. E como não havia bancos, o dinheiro era sempre abundante. E todos trabalhavam apaixonadamente, pois o lema de todos era: amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. As pessoas do Reino de Deus ouviram falar de uma tal de dívidas, que eles não faziam a menor ideia do que era, mas que sim era um grande problema no planeta Terra. E que nesse tal planeta Terra, as pessoas não tinham tempo nem de ficar com seus próprios filhos. Trabalhavam nas indústrias 12 horas por dia até. E apesar de tanta dedicação, depois dos 40 anos ou mesmo antes, elas eram descartadas, consideradas velhas demais. Já isso não acontecia no planeta Reino de Deus. Nesse planeta Reino de Deus, as pessoas eram valorizadas por ensinar o seu próprio conhecimento a outros. Quanto mais dinheiro essa pessoa quisesse acumular, mais ela deveria ensinar outras pessoas o que ela sabe. Então, a troca de conhecimento nesse país, Reino de Deus, é muito intensa e prazerosa. Quanto mais idosos, mais felizes eles são,
pois mais conhecimento eles têm e mais valor também. Ativos, saudáveis, sábios e muito valorizado por todos. Nesse país, Reino de Deus, eles possuem fortes pilares, por exemplo, família, liberdade, reconhecimento e esperança. Essas são as 4 leis do Reino de Deus. Resumindo então o Reino de Deus. As indústrias têm contato diretamente com o consumidor. E isso não abre brecha para a necessidade da mídia, que contaminou totalmente o planeta Terra. A estrutura empresarial das empresas no Reino de Deus não é piramidal. As pessoas no Reino de Deus trabalham por vocação e paixão. O dinheiro no Reino de Deus é extremamente abundante, pois ele não fica estocado em bolsas de valores nem em bancos. No Reino de Deus não existe vantagem em mentir. As pessoas são todas conectadas. Não existe prazer em ficar assistindo televisão, e como a fonte de propaganda é a boca, todas as pessoas são interessadas em aprender comunicação interpessoal e solidariedade. Nesse país, Reino de Deus, o ar é limpo, as águas são limpas, pois as indústrias necessitam dos consumidores, pois são eles que vão fazer a propaganda dela. Então, o que cada indústria deseja é que o seu consumidor fique cada dia mais bonito, mais saudável, mais feliz e com a vida próspera. As profissões são escolhidas por amor e vocação, e não por pressão e obrigação. E então, você gostaria de morar nesse país chamado Reino de Deus? Você sabia que esse sistema já está montado e ele já funciona há 60 anos, mas está debaixo dos nossos narizes e a gente não vê? Vou contar rapidamente a história de um dos fundadores deste conceito. Este senhor, ele faleceu ano passado. Porém, há 20 anos atrás, ele precisou de um transplante de coração. Ele nasceu com um problema congênito. E a condição deste cristão foi a seguinte: ele só aceitava um transplante de coração desde que a pessoa doadora não morresse, se mantivesse viva. Foi então que o pastor da sua igreja perguntou: mas então, como será? O que pensa em fazer? E ele disse: essa é minha condição. Eu só aceito um coração se a pessoa que me doar esse coração permanecer viva. Então, um milagre aconteceu. Esse coração chegou. Aí você se pergunta: como assim? Eu também fiz essa pergunta: como assim? Pois é, a pessoa que doou o coração para ele era uma mulher. E ela precisava de um transplante de pulmão. Então, para que ela recebesse o transplante de pulmão, ela teria que perder o pulmão e o coração dela. Porém, o pulmão dela estava ruim, mas o coração dela estava em ótimas condições e se encaixou perfeitamente. Que milagre, não é? Eu acredito que isso não aconteceu por acaso, pois nesses 20 anos, este senhor conseguiu elevar a nível mundial esse conceito chamado capitalismo solidário, que já funciona em mais de 100 países, porém não é de estranhar que ninguém saiba disso, porque ele não apoia justamente a mídia. Aliás, pelo contrário, a mídia faz o possível para prejudicá-la. Venho acompanhando a história desse capitalismo solidário
há mais de 20 anos. E nesses anos todos eu fui acumulando comprovações. Porém, as pessoas envolvidas com esse capitalismo solidário, eles não fazem ideia do que é nova ordem mundial, do que é inversão magnética, do que é terra plana. Esse sistema que contém nessa história do reino de Deus resolve, inclusive, esse grande problema que estamos prestes a enfrentar, que é a indústria 4.0. E se nada disso que estamos temendo acontecer, eu falo sobre a inversão magnética, essa plataforma do capitalismo solidário vai nos introduzir para a sociedade 5.0. E como estaremos conectados uns aos outros, o dinheiro circulará entre nós e nós geraremos prosperidade uns aos outros. Cresceremos assim, anônimos, e como eu falei lá no começo, num projeto ecológico, honesto, ético e espiritualmente correto. E como esse sistema já está pronto em pleno funcionamento, vamos unir útil, agradável e necessário. Se você achou interessante, envie agora mesmo um e-mail para nós. Faremos questão de explicar pessoalmente, até porque é necessário agora o olho no olho. Vamos juntos desviar agora essa renda do lado de lá para o lado de cá. E quanto ao canal, vem muito mais informações por aí. Aguardem!